Partiu então falar um pouquinho sobre Romanos 9? Bom, nesse capítulo, Paulo vem falar um pouquinho ao coração dos romanos, né, sobre a soberania de Deus. Só que é interessante que quando você vê o tema, né, do capítulo, soberania de Deus, a gente pensa, né, como Deus é grande, esplendor, maravilhoso, glorioso. E a gente pensa que Paulo vai mais para esse caminho do tipo de um Deus distante, assim, sabe, da humanidade, de um Deus muito alto. E conforme a gente lê, a gente observa que esse não é o caso. Porque Paulo vem e traz o fato histórico que ele tinha da época, né? Então ele traz Abraão, ele traz Isaac, traz Jacó, traz todos os nomes, né, que a gente tem na Bíblia como exemplos da soberania de Deus em favor do homem. E eu acho muito legal porque ele vem trazendo vários exemplos históricos, e aí do capítulo 18 em diante, ele pontua 5 coisas que eu acho interessante a gente conversar hoje. Então, logo no versículo 18, Paulo fala assim: portanto, Deus tem misericórdia de quem ele quer e endurece o coração de quem ele quer. O coração eu coloquei, né? Mas é que ele vem falando do histórico de que Deus, ele faz o que ele quer. Ele é soberano. E é interessante porque muitas vezes a gente tenta compreender Deus. A gente tenta processar com a nossa mente o que Deus nos convida a processar com o coração. E quando a gente faz isso, a gente fica perdido, porque a mente dele é muito maior do que o nosso entendimento, a completude. Ele é a perfeita definição de um ser completo. Então, muitas vezes eu não sei qual a situação do seu coração, do seu momento, mas pare de ter que tentar processar as circunstâncias da sua vida com a mente perante Deus. Processe as circunstâncias da sua vida perante Deus com o seu coração. Como você está se sentindo? Como você está se sentindo em relação a isso? Em relação àquilo? O que para você não caiu bem? O que para você muitas vezes não faz sentido no seu coração? Converse com Deus a respeito dessas coisas. Abre mão daquele processar através da mente, do tipo, ai, mas por que comigo? Por que pra mim? Por que tem que ser assim? Nossa, olha aquilo, que injustiça, por que Deus deixa isso acontecer? Deixe essa arrogância mental de lado e experimente chegar até Deus com sinceridade de coração. Porque Ele é soberano. E Ele faz, e como diz Paulo, Ele endurece o coração de quem Ele quer. E também traz e aproxima o coração de quem Ele quer. Então preste atenção, como você tem processado as circunstâncias da sua vida. Segundo ponto que eu gostaria de trazer aqui é lá no versículo 20. Mas quem é você, ó homem, para questionar Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que formou: por que me fizeste assim? O oleiro não tem direito de fazer do mesmo barro um vaso para fins nobres e outro para o uso desonroso? Sabe, gente, nós somos como vasos de barro na mão do Senhor. Ele deseja que você se aproxime. Ele deseja que você tenha o coração quebrantado na presença dele, que você chegue até ele. Ele é soberano, mas ele é o olheiro. Agora, quando você chega com arrogância no coração, como se você, em formato de vaso, fosse capaz de dizer ao olheiro como ele tem que te formar, o seu nível de conexão com Deus será muito difícil. Porque Deus se aproxima de um coração quebrantado. E Ele tem um prazer de estar contigo, Ele tem um prazer de te ajudar, Ele tem um prazer de ser chamado seu. Se a gente olha a história da humanidade em relação a Deus, Deus foi do Antigo Testamento, que era um Deus da bandeira, né, do povo, então, tipo, era o Deus do povo de Israel. O povo de Israel carregava essa bandeira, né, somos o povo de Deus. Ele foi de um Deus que tinha um povo para Pai. Através de Jesus, eu e você chamamos Deus de Abba. E Abba em hebraico é pai, paizinho. É o que fala o Novo Testamento. Então, este é o Deus que nós servimos. Ele é intimamente interessado em estar contigo como pai. Agora, como você tem chegado a Ele? Como está o seu coração?
Se você tem chegado como filha ou como aquele vaso arrogante que quer dizer o que tem que ser feito ou não para o oleiro. Terceiro ponto, lá no versículo 23, fala assim: quer dizer, se ele fez isso para tornar conhecidas as riquezas de sua glória aos vasos da sua misericórdia, que preparou de antemão para agora. Em outras palavras, a gente não tem a visão total das circunstâncias. A gente não conhece o coração do outro, a gente quase não conhece o nosso próprio coração. Então a gente não sabe qual que é o plano total de Deus. É Ele que é o mastermind, né? É Ele que é a mente mestre, que planeja todas as circunstâncias, que vê tudo em todos. E o desejo do coração dele é que todos se aproximem. Mas a gente não sabe como cada um vai se aproximar. Então, às vezes, algumas circunstâncias se faz necessário alguns vasos de barro que talvez te dê um pouco de trabalho, algumas circunstâncias que talvez te faça quebrar, algumas lutas. Às vezes isso se faz necessário para que você se achegue. Não queira julgar Deus. Antes, examine o seu coração, examine a sua mente, examine as suas escolhas, examine, olha para dentro de si. Aí dentro há um espaço para Deus, aí dentro há um espaço para a comunhão com Deus. E quando a gente olha para dentro, a gente tem a oportunidade de enxergar a verdade. Através do Espírito Santo, nós conseguimos enxergar quem realmente somos. E não fique com medo de quem realmente você é, porque quando a gente olha quem a gente realmente é e como estamos, nós temos a oportunidade de dar um passo rumo a quem realmente somos. Ai, Bárbara, que confusão, como assim? Quando a gente olha para nós com o olhar de Cristo, a gente enxerga, por exemplo, que a gente é capaz. Ah, mas hoje eu não me sinto capaz. Exatamente. Então, quando você entende que você é capaz, e que no momento você não se sente capaz, te é dada a oportunidade, então, de dar um próximo passo a evoluir rumo àquilo que Deus já te capacitou para ser. E assim você prossegue. Entendeu? Escolha ser um vaso de barro na mão do olheiro que é moldado para a honra e glória dele. Pois ali há preenchimento, ali há honra, ali há a paz. Quarto ponto no versículo 25. Como ele diz em Oséias: chamarei meu povo a quem não é meu povo, e chamarei minha amada a quem não é minha amada. Sabe, gente, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir o que o mundo chama de sábio, porque Ele é soberano. Lembra que o título desse capítulo é a soberania de Deus. Então não permita que a culpa pelo seu passado, ou então pela vergonha da sua história de vida, ou então pelo pensamento mentiroso de que você não é digna, domine o seu coração e a sua mente e te coloque distante de Deus. Porque Ele te escolheu, Ele me escolheu, eu, lá do interior, mal sei falar português, muito menos inglês, e me tirou do interior e colocou hoje, né, quem não sabe que eu moro nos Estados Unidos, para falar uma língua estrangeira, uma pessoa que não tem facilidade com dicção, escolheu as coisas que o mundo via como louca para chamar de sábio. Então, Deus te escolheu também. Deus te escolheu para estar próximo de ti. E isso é tão verdade que ele termina com que é o quinto ponto que eu quero trazer aqui, com o seguinte versículo, lá no 32. Ele fala assim: por que não? Porque não a buscava pela fé, mas como se fosse por obras. Eles tropeçaram na pedra de tropeço. Como está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha que faz cair, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Então, a fé já é uma loucura para o mundo, pensa. A fé ela fala de uma graça não merecida e um Deus que não vemos, mas temos convicção que existe porque sentimos e ouvimos e interagimos, que é capaz de trazer à existência coisas no mundo que não existiram, mas que no céu já foram.
Isso é fé. Isso é viver pela fé. Então, por isso, a fé é loucura para o mundo. E como a fé é loucura para o mundo, Jesus foi e é a pedra essencial da nossa estrutura emocional e mental. E ao mesmo tempo, para aqueles que se acham um bambambam, o super inteligente, o que sabe tudo, que pode tudo sem Deus, Jesus se tornou a peça de tropeço. Porque onde é que já se viu? Pensa na época de Jesus. Os fariseus, aqueles estudiosos, né, na época, né, da palavra de Deus. Imagina, Jesus era para ser rico. E Jesus era para fazer X, Y, Z. Não vamos matar Jesus. Não, isso daí ele tá pecando. Ele fala quem ele não é. Imagina, porque o que ele faz é loucura. Então, aqueles que acreditaram com o coração receberam a Cristo. Aqueles que questionaram com a mente o crucificaram. Que você seja uma pessoa que se aproxime de Jesus com o seu coração e permita que ele trabalhe o seu coração e a sua mente. Porque o que é coerente no reino de Deus muitas vezes vai ser loucura para o mundo. Mas o que vem do reino preenche, dá paz, dá plenitude, dá domínio próprio, dá esperança para um futuro melhor, dá segurança e estabilidade para as flutuações e para a instabilidade das nossas emoções. Sim, ele dá. Então, que nessa semana, que no estudo de hoje, você possa escolher chegar até Deus com o seu sentimento, com o seu coração, com o desabafar da sua jornada de vida e pronta para receber o abraçar dele como seu pai. E deixa aqueles questionamentos arrogantes da sua mente de lado, porque um dia Deus vai mostrar com o seu coração que a sua mente estava errada. Tá bom? Vamos fazer uma oração? Senhor, muito obrigada, Pai, porque o Senhor nos chamou para o tempo que se chama hoje. Então eu te peço, Senhor, venha no coração de cada pessoa me assistindo aqui, Senhor. Que o Senhor venha, Pai, mostrar como Tu és grande, como Teu amor é além do nosso entendimento, Senhor Deus. Como, Pai, o Senhor é soberano e que a Sua soberania, Senhor, venha atrair o coração de cada pessoa aqui para estar perto contigo em sinceridade de coração. E que a nossa mente, Pai, possa ser transformada, Senhor Deus, rumo à mente de Cristo, Pai, para que possamos viver a Sua boa, perfeita e agradável vontade para nós aqui na Terra. Abençoe e guarde a semana de cada um aqui. É que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém.